Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o Debate 93 com o J.R. Vargas. Já vai começar. Wilson! Wilson! Alô, meu irmão! Alô! Wilson! Já vai começar o debate! Wilson! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre aqui ao CD Batalha contra o Mal da Michele Nascimento. Alô, Michele Nascimento, bom dia. Aqui o CD da Michele Nascimento hoje com o CD Batalha contra o Mal para abençoar a sua vida e o seu coração. Tem também o DVD Imagem e Semelhança do meu amigo Pastor PG. Alô, PG! DVD Imagem e Semelhança para você de presente no programa de hoje. É só ligar 2461-0093. Você liga 2461-0093 e participa comigo aqui agora no nosso Debate 93. Facebook da 93 FM. Ah, você tá no Face, então você concorre hoje aqui ao CD Vivendo o Impossível, da turma querida do Sarando a Terra Ferida. Sarando a Terra Ferida, o CD Vivendo o Impossível para você de presente no programa de hoje. Você acessando o nosso site, o nosso Facebook da 93 FM, você participa comigo ali. Sobre o nosso post, tem um post super interessante ali com a nossa turma. Sobre o nosso post, você coloca ali sua opinião, seu depoimento, dá seu alô, sua mensagem, de onde você está ouvindo o nosso Debate 93 de hoje. Vai ser um privilégio muito grande ter você comigo aqui no programa de hoje, aqui no nosso Debate 93. Sempre, mas sempre uma alegria muito grande ter você aqui. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. E aí, Marcela Bastos, hoje, semana da primavera, vai ser a semana... Os professores, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. Tem alguma professora assim que marcou a sua infância? Ah, marcou, tem sim, inclusive acho que ela ouve a gente. Um beijo, tia Virgínia. Até hoje eu chamo de tia Virgínia. Mas era em qual fato? Você era pequenininha? É, no jardim. Ainda lembra? Memória, hein? Sensacional. Pra começar a semana bem. Pra começar a semana bem, Marcela. Então tá bom. Agora, e na escola bíblica, uma professora, um professor Silvana, foi especial na sua vida, é? Olha que beleza, hein, Marcela? Muito bem. Então, nessa semana, nós estamos aqui homenageando os professores. Amanhã será o dia dos professores. O professor quer parabéns, mas quer também aumento. E eu sou a favor do aumento dos professores. Professor tem que receber mais, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais o saláriozinho ridículo. Absurdo. Então, muito bem, Marcela. Mas como nós não podemos dar aumento, nós podemos apenas homenagear. Juntar aqui no coro, mas podemos homenagear. E aí, como é que vai ser a homenagem? Então, você que tá aí, que tem aquele professor que te marcou, enfim, seja na infância, seja na adolescência, seja na faculdade, a gente sabe que tem professor que faz com que, na igreja, tem professor que faz com que você passe a gostar da matéria por causa dele. Que você passa a se dar bem na matéria por causa do professor. Por causa da aula, né? Por causa do professor, não. Peraí, deixa eu entender o negócio aí. Por causa da aula que o professor dá. Ah, sim, por causa do jeito que a pessoa dá aula, didática. Eu me lembro de alguns professores aqui, agora passou na minha cabeça, professores de história que eu adorava estar contando as horas pra chegar na aula de história. Beleza, então um abraço para a professora Silvia, sempre nota 10,5. Muito bem, vamos lá. Um beijo pra ela. Olha aí, hein? Que essa aí é português. Vamos lá. Então, você quer escrever? Manda aí pra gente debate@radio93.com.br.
Conta o nome do seu professor ou da sua professora que você quer homenagear, o endereço para onde a gente quer mandar as flores, aquela história bonita que JR sexta-feira vai dizer. Que aliás, ao final, eu vou chegar um monte de e-mails falando da homenagem de sexta-feira passada. Foi linda a homenagem. Então, foi linda a homenagem. Você vai estar aqui nesse clima. Um professor assim, uma professora que foi importante na sua vida. Ao mestre com carinho. Então, olha aí, depois reclama que ele fala sobre memória. Você está falando sobre o quê? Não, Você é um filme. Eu sou uma pessoa que tem, Isso é um filme, memória. Eu muito sou uma bem. pessoa bem formada. Bem informado. Tá combinadíssimo, Marcela. Muito bom. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Ouvinte dizendo a passagem de Números 23 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, mas Gênesis 6:6 vai dizer lá: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Como entender essas duas passagens partindo do princípio que a Bíblia não se contradiz? Se Deus não se arrepende, por que se arrependeu de ter criado o homem? Sendo assim, poderá ele mais uma vez se arrepender diante de tanta maldade humana? Outra ouvinte pergunta: já ouvi pregações e estudos que afirmam que na eternidade teremos um novo corpo e assim não lembraremos de nada que vivemos na terra. Isso quer dizer que eu não vou reconhecer e muito menos lembrar dos meus familiares? Será uma espécie de amnésia santa? Não vou poder me alegrar com as pessoas que amo? Qual seria o objetivo de não lembrar de nada que vivemos na terra? Como serão os nossos dias no céu? Pergunta uma de nossas queridas e amadas ouvintes. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, minha gente, nós estamos aqui de volta ao nosso Debate 93 de hoje. Vamos começar aqui, o pastor Hélio está conosco, o pastor Hélio André, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Pastor Hélio André, como é que vai o senhor? Tudo bem? Tranquilidade? Tudo bem, graças a Deus, JR. Lembra do filme também, não? Lembro. Lembra, né? Como é o nome daquele ator mesmo? Rapaz, aí você Sidney tá Portier, é isso? É isso, apóstolo? Sidney Portier, eu lembro. Não é do meu tempo, não. Não, Parece parece com o Júnior? Do meu tempo, não. Olha aí. Parece Lembra comigo, com o mas não é do meu Júnior. tempo, não. Júnior parece um ator mesmo, não parece? Ele tem um estilão assim, né? Não parece um ator assim né? Enfim, Hélio, me diga uma coisa, você destacou a frase inicial: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, mas Gênesis 6:6 afirma: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso. Muito bem, eu quero dar o meu bom dia aos amados ouvintes da 93, essa que é a melhor, né? E dizer também, eu quero mandar 13 beijos hoje, 13 beijos para os meus colegas, os meus colegas rubro-negros, né? Do 2013, 13 né? beijos, mas por que 13? 2013, 13 beijos, né? Depois de 13 anos, né? Aos 13 minutos, mesmo fazendo o primeiro gol, não ganhou, não teve jeito. Rafael Marques, número 13, 13 letras no seu nome. Fantástico, então um beijo pra vocês. Tá feliz? Eu tô feliz, que eu bom. tô feliz, né? Eu gosto de ver a pessoa feliz, porque não é sempre, né? Então a gente tem que aproveitar, realmente. Pra quem tá no segundo lugar da tabela, talvez seja uma felicidade maior, não é verdade? Já foi ao Paraguai alguma vez, não? Não. Teve no Paraguai? Teve não? Foi à praia? Já foi à praia? Já foi à praia também? Nunca foi também, não? Praia é um bom lugar, entendeu? Camarada, nada. Mas enfim, voltando ao tema, vamos lá. Voltando ao tema, vamos lá, né? É muito importante entender o atributo de Deus da imutabilidade. E a imutabilidade, ela dá razão a uma palavra confiança. Como você lidaria com alguém que muda toda hora? Que toda hora tem um traço, que toda hora tem um jeito, que toda hora tem uma posição, que toda hora tem um pensamento. Então, de fato, ser um Deus imutável traz para nós uma convicção, uma certeza, na verdade, uma estabilidade de ser e de adorar esse Deus. Deus é imutável. Entretanto, a Bíblia foi escrita por homens que receberam a revelação, não é? Palavra Apocalipse, revelação, é aquilo que ele conhece sem que mesmo conhecesse, Deus deu a eles a conhecer, ou por inspiração, eles foram soprados por Deus, né? Inspirados como um autor que escreve uma música, um poeta que escreve um poema, e aí, no dado da inspiração, eles também podem usar os compêndios que possam existir como compêndio cultural, né? Como aquilo que a sociedade daquela época tinha como alguma coisa de subsídio para a escritura. Entretanto, o homem, ele vai colocar sentimentos humanos em Deus, né? A gente chama isso de antropomorfismo, atribuir qualidades humanas a Deus, não é verdade? Mas entendendo também que Deus é um ser pessoal
e é um ser pessoal perfeitamente bom, esse homem entende então e considera atribuir esses sentimentos, de maneira que o autor diz que Deus se arrependeu, mas a gente pode pensar que Deus reorganizou estrategicamente seu plano a partir do momento que Deus fala conosco, não é verdade? O homem só faz uma coisa, eu falo ler, não consegue fazer as duas coisas. Não, eu não falei. Porque nós temos aí dois aspectos, né? Um que envolve a antropopatia, que aí sim, sentimento, nesse caso aí, e o antropomorfismo, os olhos de Deus, a mão de Deus, que é a forma. Só esse dado a mais aí. Muito bem. Muito obrigado. Missionária Cátia Regina, nossa menina da mesa de hoje do Campo Missionário Atos dos Apóstolos, bom dia, bem-vinda. Que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Primeiramente, muito bom dia a todos os ouvintes, aos debatedores dessa mesa tão seleta, de pessoas especiais que amo muito. Obrigada por essa rica oportunidade. JR, a palavra do Senhor é verdadeira, e quando diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, de fato, Deus não mente. E essa afirmação de Números 23, verso 19, é uma afirmação da fidelidade de Deus nos cumprimentos de suas promessas para conosco. Já a Gênesis 6, que nós vamos citar também, denota uma mudança de sentimento. Existem certas passagens na Bíblia, quando se fala de arrependimento, na verdade, não é que Deus tenha se arrependido, é que Deus se entristeceu. Então Deus se entristeceu com as atitudes dos seres humanos e por isso houve uma mudança de posição. Mas Deus de fato não se arrepende. Muito bem, apóstolo Ivan Andrade da Comunidade Bíblica da Graça, na Kelson, bom dia, bem-vindo. Que pensa o querido amigo sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores. Deus é imutável, isso parte do princípio, isso não se discute, né? Mas temos que entender que a linguagem bíblica é a linguagem para o homem. Então, Deus está falando ao homem. E o homem precisa entender os pensamentos divinos. E para isso se usa a antropopatia, né? Que nós já discutimos, que o pastor Hélio trouxe. Então, o arrependimento aqui, na verdade, como a missionária falou, é um entristecimento, tá? Mas Deus, ele não tem sentimentos como nós pensamos, né? Como é que a mente infinita de Deus vai se comunicar com a mente infinita do homem? É preciso então uma linguagem humana para que nós compreendamos o que Deus está naquele momento vivendo, a vivência daquele momento. Então, quando a Bíblia diz do arrependimento, não é como nós humanos nos arrependemos, né? Mas é o que Deus está agindo naquele momento. Eu não creio que Deus se arrependa, porque a Bíblia diz isso. Deus não se arrepende porque não é homem. Olha o termo, não é homem. Então temos aí duas, Deus não se arrepende porque não é homem. O caminho é esse, para a gente entender essas passagens aqui. Reverendo Júnior César, da Segunda Igreja Presbiteriana em Honório Gurgel, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Que pensa o querido sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores também. JR, eu gosto muito de uma afirmação de Louis Berkhoff, que ele diz o seguinte: a personalidade humana requer um Deus pessoal para a sua explicação. Ou seja, essa linguagem antropopática, antropomórfica, ela é a apreensão que o homem teve das ações de Deus. Então, assim, eu vou citar uma frase, mas eu vou explicar em seguida, né? A gente não pode, talvez, afirmar que Deus não se arrependa. A gente pode afirmar que Deus não se arrepende como o homem se arrepende, porque a apreensão que o homem teve daquela ação de Deus, para ele a palavra que ele encontrou, que definisse aquela ação, era arrependimento. Então isso pode gerar no ouvinte a seguinte dúvida: ué, mas se estão dizendo que Deus não se arrepende, por que está escrito que Deus se arrepende? Né? Então tem um erro ali? Não, é uma apreensão humana. Alguma ação de Deus fez com que o homem compreendesse essa ação como sendo comparada ao arrependimento que o homem tem, embora seja diferente. Então vamos explicar a questão da linguagem antropomórfica para exemplificar. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é espírito. Se Deus é espírito, automaticamente nós entendemos que Deus não tem corpo. Se Deus não tem corpo, Deus não tem braço, Deus não tem perna, Deus não tem pregas vocais, Deus não tem coração no sentido do órgão, Deus não tem face, mas não tem olhos, mas ainda assim a Bíblia afirma
que Deus está olhando para os seus filhos. A Bíblia afirma que Deus tem um braço forte. A Bíblia afirma, agora um exemplo assim que eu acho clássico, que o trono de Deus está nos céus e seus pés na terra. A pergunta é, quer dizer então que Deus tem pernas longas? Não é isso. Então, uma linguagem figurada, uma linguagem humana para poder representar atributos e ações divinas. Então, perceba, não é que Deus não se arrependa. A gente tem que entender que o arrependimento em Deus, ele, embora possa encontrar uma analogia no que acontece no ser humano, ele não é a mesma coisa que acontece com o ser humano. Por exemplo, o pastor falou, não é arrependimento, é entristecimento. Mas Deus também não se entristece como o ser humano se entristece. Certo? Eu penso que seja uma reengenharia de Deus. Deus, na sua soberania, ele cria planos e traça planos. Os planos que ele cria, ele pode fazê-los de novo, né? Porque ele é Deus e faz o que ele quer. Quando ele diz a Moisés, eu sou... Diga para eles que eu sou. Ele está dizendo, eu sou o que sou, não preciso de ninguém para ser o que sou. Eu sou eu em mim mesmo. Eu me basto, né? Eu me completo. Eu sou o Deus que criou todas as coisas. De maneira que esse mesmo Deus que traçou uma linha pode criar uma reengenharia para traçar uma outra linha. E na perspectiva humana, dá a ideia de que, Deus cria, mas depois quer matar. Ele fala isso para Moisés, eu extermino todo mundo, de você cria uma nação. Ora, então Deus se arrependeu de ter tirado o povo do Egito? Né? Não, ele quis fazer um novo plano, uma nova reengenharia daquilo que ele entendeu que seria bom para esse homem, né? E eu penso nessa linha, e o homem entendendo os seus próprios sentimentos e colocando os seus sentimentos em Deus, né? Porque, como disse muito bem o pastor, a mente finita jamais definirá a mente infinita, né? Essa personalidade poderosa de Deus. Então acho que é por aí o caminho. JR, ou não? Eu queria assim, até ilustrar também. Eu gosto muito de lembrar que antes da Bíblia ser escrita, antes de ter o texto escrito, nós tínhamos uma transmissão oral. Então vou dar um exemplo assim, bem simples, não quer dizer que seja exatamente isso. Mas você imagine, por exemplo, a pessoa mais velha contando para as crianças, explicando para ela a origem do mundo, como aconteceu. Isso foi feito antes de ser escrito oralmente. Então como é que você conta uma história para uma criança? Você conta já numa linguagem adulta ou você usa uma linguagem que a criança entenda? Então perceba, a gente pode aplicar dessa forma também. Isso sendo transmitido antes de ser escrito, oralmente, e aí você precisa usar linguagens que as pessoas entendam, que esteja dentro do contexto cultural daquela pessoa. Eu tenho a impressão que nesse aspecto já está claro que é são expressões utilizadas para que o homem possa entender que tipo de sentimento teria Deus se fosse homem numa situação como aquela. Exatamente. Tem impressão que os nossos ouvintes já acompanharam aí. Queria só retornar num ponto para poder deixar muito claro, ver o que vocês pensam, porque ao mesmo tempo que eu ouvi um grupo dizendo, olha, nós defendemos o que chama-se imutabilidade de Deus, é um atributo incomunicável, Deus não comunica, não compartilha essa característica com ninguém, ao mesmo tempo pareceu que houve assim, não, mas Deus pode de alguma forma mudar se essa for a vontade dele. E aí nós temos dois aspectos. Mudar a si mesmo é uma coisa, mudar uma circunstância é outra coisa. E daí vem uma terceira coisa. Vamos lá para o exemplo de Ezequias, só para usar um exemplo clássico, para a gente ficar num exemplo que nos ajuda a entender. Ezequias pediu a Deus, o rei Ezequias, que lhe desse mais tempo de vida. Deus mudou de ideia? Deus decretou a morte dele, então Deus se arrependeu, ele orou, Deus se arrependeu e deu a ele mais dias de vida? Ou Deus já iria dar a ele mais dias de vida e fez com que ele orasse? Ou seja, no projeto de Deus já estava lá, o plano A já estava lá estabelecido, só tinha esse. E que as coisas pareceram ser diferentes, aqui embaixo, pareceram ser diferentes em razão do que a gente sabe. O cara orou, pediu a Deus, virou para parede, enfim, aquele processo todo até que Deus foi e estendeu. Aí a gente pode até dizer, estendeu, mas depois ele fez um monte de coisa, não devia ter estendido. Aí já é outro assunto. O que é que vocês acham? Eu acredito, da forma que você está colocando, o Senhor, ele não que haja uma mutação, mas ele toma muitas vezes atitudes que façam com que nós venhamos mudar as nossas atitudes para que haja de forma diferente. Nós vemos isso também na questão dos ninivitas,
né? O Senhor, ele agiu com misericórdia também com os ninivitas, assim como agiu com misericórdia com Ezequias, mas ele já tinha dentro dele essa convicção do que faria. Eu acho que o princípio da soberania é estabelecido quando há liberdade para aquele que tem menor poder. Se nós temos um Deus que tem todo o poder e exerce esse todo o poder que tem sobre quem não tem nenhum poder, de fato seríamos marionetes na mão de Deus. Eu não acredito que Deus ele tenha, mesmo no campo da sua soberania, traçado que ele morreria e que pediria e que depois estenderia. Se eu acredito nisso, eu acredito também que Deus então fez com que ele, nos 15 anos que foi estendido, pecasse e fizesse o mal que ele fez. De maneira então que a gente tem que trabalhar também com a liberdade que esse aspecto da soberania concede ao homem. Não é? Porque senão seríamos todos bonequinhos bem feitos e bem obedientes na mão de Deus, e que Deus escolheria uns para serem perfeitos e bons, escolheria uns para serem maus e ruins, e para uns para serem condenados. Entendo até que na onisciência de Deus ele saberá aqueles que serão e aqueles que não serão. Entretanto, os que serão podem deixar de ser, e os que são, não é? Os que não são, melhor dizendo, podem ser. Né? Eles podem ser, basta que eles também queiram, claro, com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, né? Mas que eles podem optar por isso. E a imutabilidade diz respeito à essência, né? O que Deus é, eu sou, né? O que Deus é. Agora, o homem, ele tem assim a graça dada por Deus de mudar-se, né? Deus deixa a liberdade do homem mudar-se. Quando o Senhor diz, olha, eu me arrependo de ter criado o homem, me arrependo de ter feito Saul rei, né? Deus constitui Saul rei, depois diz para Samuel, me arrependo de ter constituído Saul rei. E retira o espírito dele, né? Pois é. E isso aí, na verdade, é a soberania de Deus agindo sobre a liberdade do homem. Deus dá a liberdade ao homem, e o homem agora tem a possibilidade e a condição de mudar. Como no caso de Ezequias, que errou por fruto da sua livre e espontânea decisão. Vontade. Perfeito. JR, é claro que a minha matriz, não é? A minha base é uma base calvinista, porque eu sou da igreja presbiteriana, e assim, o fato de a minha citação agora, ela não quer dizer que a leitura seja melhor ou pior, né? É uma forma também de você ver essa situação. Quando você fez essa colocação, automaticamente veio à minha mente o Salmo 139, versículo 16. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, a base calvinista vai dizer que Deus estabelece o seu plano antes da fundação do mundo. Júnior, independentemente. Só desculpa atrapalhar. E Calvino, ele diz que Deus não se arrepende. Sim, né? Então, antes da fundação do mundo, não é? Independentemente do homem. No calvinismo a gente vai dizer que até a liberdade do homem, ela foi determinada antes da fundação do mundo. Né? Até a permissão para o homem escolher foi feita antes da fundação do mundo. Então, de certa forma, Deus não muda mesmo, não muda os seus planos. O plano de Deus, a Bíblia diz que não pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado, disse Jó. Entretanto, a determinação fatalista, né? Ela restringe muito a ação do homem no contexto. Deus é soberano. Eu tô doente, eu vou questionar com ele, não posso, ele é a decisão dele. Pastor. Agora, será que todos os meus, será que nesse salmo, né, não está a onisciência dele conhecer a mim melhor do que eu me conheço? Pastor. De conhecer o que acontecerá comigo? O poder da onisciência não é da presciência, não é de saber o que vai acontecer, porque Deus é atemporal. Nós vivemos aqui no tempo, mas Deus não vive nesse tempo que a gente vive. Então, a gente não pode confundir um pouco a presciência com uma determinação de que vai ser assim e que eu escrevi tudo para que ele seja assim. De fato, então, eu sou uma pessoa que eu cumpro só exatamente o que Deus quer, e até no meu pecado eu cumpro o que Deus quer, se essa determinação for tão fatalista dessa forma. Veja bem, pastor, olha só, as pessoas confundem muito quando se fala em calvinismo, você coloca como sinônimo de fatalismo, certo? Então entenda o seguinte, até os próprios calvinistas, não é? Rejeitam essa ala do fatalismo.
Por quê? Nem todos, né? Não. Você sabe muito bem que nem todos. Pois é, então eu estou dizendo para você que eu represento uma ala do calvinismo presbiteriana que não é fatalista. Amém. Não é fatalista, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem nomes, conceitos corretos. Presciência nunca está ligado a uma determinação. Por quê? Porque a palavra presciência já não significa isso. A palavra onisciência também não significa isso. Não, né? de fato, então, não estão ligadas. Não estão ligadas. Eu estou fazendo um contraponto. Parece que disse que eu disse ou não disse. Eu estou fazendo um contraponto. Então vamos lá. A presciência, a onisciência de Deus dá esse entendimento de que Deus determina fatalistamente a vida do homem. Não é isso. Não dá. Eu disse justamente o contrário. Não dá esse entendimento. Eu não disse isso. Então assim, Deus sabe tudo que vai acontecer. E você citou o Salmo 139. Então foi como se Deus escrevesse todos os dias. Exatamente. Deus sabe. Exatamente isso. Deus sabe. Deixa eu só concluir para saber, mas não foi ele que determinou fatalisticamente todos os dias. No Salmo 139 está escrito que ele determinou. Está escrito. O senhor pode pegar a palavra no original e o senhor vai encontrar a expressão determinar. Não tem como mudar isso. Está escrito. Certo? Agora, a gente tem que entender o seguinte, que até o ser humano, como ser livre, ele foi determinado, pastor. O fato de Deus dar a você a liberdade de, num determinado momento, você decidir o que você quer, não significa que ele não planejou isso antes. Não é que ele tenha planejado o seu pecado, mas na eternidade ele disse, olha, eu vou permitir que o pastor Hélio, ele tome sua decisão nesse dia. Isso é feito antes. Concordo Isso é feito antes. Então, a determinação que eu estou dizendo é exatamente nesse sentido. Então, Deus não muda. Mas se eu sou Deus livre? Permitiu, claro. Eu sou livre. O senhor é livre para escolher sua esposa, livre para escolher sua roupa, porque Deus determinou isso antes da fundação do mundo. Se ele tivesse determinado, isso não aconteceria. Há uma palavra que nós devemos pensar. Vamos lá. Deus é imparcial. Ele fica assistindo, vendo tudo numa imparcialidade, ou ele tem escolha. Deus escolhe, é este ou aquele. Nós temos que pensar nisto, né? O Senhor faz escolhas e a eleição é uma doutrina bíblica fortíssima, né? Porque Deus faz escolhas. Ele não é imparcial, né? Por exemplo, Deus trata igualmente, né, aquele povo, este ou aquele povo, como tratou este outro povo, trata igualmente aquela pessoa como tratou esta pessoa. Então, dentro desse pensamento, desse raciocínio, eu entendo. Deixa eu ver se eu entendi, apóstolo, querido apóstolo e companheiros. Eu deixei que os irmãos compartilhassem as suas ideias com a liberdade que sempre tem, o que sempre ajuda muito o nosso ouvinte, porque o ouvinte cresce exatamente com a troca, né? Com a possibilidade de novas informações a esse respeito que nós temos aqui. Então, nós temos o aspecto que o senhor tá colocando, né? A questão das escolhas. Há um entendimento, me parece que coletivo, que o indivíduo, o ser humano, ele tem possibilidade de ter escolhas. Ele faz as suas escolhas. Ele tem, para uns, isso é chamado de livre arbítrio. Para outros é chamado de uma livre agência ou livre escolha. O sentido nessa altura, que onde nós estamos, é o mesmo. A diferença que está aí é o seguinte: para alguns, o livre-arbítrio foi perdido após a queda. Para outros, o livre-arbítrio continua. Então é só uma questão temporal e depois de interpretação. O outro aspecto é que envolve a liberdade para a salvação, ou seja, a salvação depende do indivíduo. Se Deus quiser me salvar e eu não quiser ser salvo, alguns entendem que eu não serei salvo. Outros entendem, se Deus quiser me salvar, quem sou eu, pequeno ser humano, para resistir à salvação? Então, estou dando mais um aspecto que envolve as duas linhas que nós temos aqui. O outro lado disso aí é o seguinte: Deus, a escolha que Deus fez, vamos lá, retornando lá pro início, a escolha que Deus fez de Noé e não de Boé, Joé, Zoé, sei lá qual outro nome que tinha naquela época lá, tem cão sem Jafé. Por que escolheu Noé e não escolheu Jafé? Enfim, qual a razão? A gente não sabe, mas a gente sabe que houve uma escolha. A gente tem subsídios ali, agora, tá certo? Que ele era isso, um homem justo e tal. Depois você tem a escolha de Abraão. Tá, claramente tem uma escolha ali, não é isso, gente? Estão de acordo ou não? Estou falando aqui, não estou querendo levar para raciocínio não, só para pontuar o seguinte: é que quando chega em Abraão, Deus estabelece um objetivo: em ti serão benditas todas as famílias da
Terra. E aí há um equívoco, porque se considerou durante muito tempo que havia só um povo escolhido, como se esta bênção fosse para esse povo, uma panela fechada, onde Deus só quer abençoar esta família que está aqui, esse povo que está aqui. Na verdade era para que este povo fosse para fora e como pipoca ele pudesse pular da panela e poder contagiar outros lugares. Era essa a ideia desde o começo. E aí entra a graça. Certo ou errado aqui, companheiro? Vamos lá, tô só querendo ver se vocês estão acompanhando. E aí entra a graça que vai usar a palavrinha todos. Aí abrangeu todos. Todos, né? todos. A graça de Deus é para aí, todos. Todos aqueles que Tito 2:11, né? Tito 2:11 fala isso. Que escolhem, né? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Esse é o grande ponto. Aí o ponto vira, e eu vou pedir a vocês licença para não entrar definitivamente nesse assunto, porque não é o nosso papo aqui de hoje, mas nesse momento aí vira. Como é que crê? Crê porque crê, eu creio por mim mesmo, ou eu creio porque o Espírito Santo de Deus agiu em mim e eu creio? Né? Esse é o ponto. É onde a chave vira. Onde é que a chave vira? A chave vira porque o Espírito Santo agiu em mim ou porque eu resolvi? Biblicamente, o Espírito Santo convence. A Bíblia diz. O Espírito Santo é quem faz o homem se arrepender. A salvação começa em Deus. A salvação começa em Deus e não numa decisão do homem. Né? Isso é claro. Né? A questão, até falando aí sobre livre-arbítrio, para nós presbiterianos, o conceito de livre-arbítrio está ligado a essa capacidade do homem decidir a sua salvação sem a intervenção divina, rejeitar ou não, tá? Sem nenhum tipo de influência. Livre-arbítrio, o conceito de livre-arbítrio está ligado a esse momento, tá? Um presbiteriano falar que o homem não tem esse livre-arbítrio, perdeu no Éden, não significa dizer para um presbiteriano que o homem deixou de ter liberdade de escolha em relação às coisas da sua vida. Mas em relação à salvação, ele só consegue decidir por Deus se o Espírito Santo for lá e agir. Sim, pastor, deixa eu concluir. Tá bom, vamos lá. Então, a ideia é essa, a salvação começa em Deus. Até em relação a Israel, né? De longe Deus deixou Israel ver, dizendo o quê? Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Então é Deus quem atrai. É Deus quem cria as condições para que o homem possa arrepender. Mas existe uma participação humana nessa história. Que participação humana é? O sim é o homem que tem que dizer. Deus não é pecador para se arrepender dos seus pecados. Deus não pode se arrepender no lugar do homem. Agora, convencimento é isso. É você mostrar para a pessoa que ela tem toda uma condição de perceber quem ela é, o seu pecado, e aí, se o Espírito Santo convence, meu amigo, você não tem outra alternativa a não ser dizer sim. Se Deus quiser te convencer, não há nada que possa impedir isso de acontecer. A graça de Deus, ela é irresistível. Pastor Hélio. Sim, aí eu concordo com você, sou até calvinista nesse ponto. Eu tô percebendo. Entretanto, o que me fere é a escolha de Deus para aqueles que não serão seus, né? Não sou eu que digo isso, tá? Fique bem claro isso aqui. Isso me fere muito, porque eu não creio num Deus que acepciona. A palavra de Deus diz que Ele não acepciona pessoas. Eu não creio num Deus que escolherá alguém para ser condenado. Essa predeterminação fatalista que se ensina. A gente sabe que se ensina. Talvez a gente não queira dizer muitas vezes publicamente, mas que se ensina. Então, nesse Deus eu não creio. Esse não é o meu Deus. Que determinou alguns para serem deles e que determinou outros até para recusarem o apelo do Espírito Santo e aí perderem a oportunidade. Esse Deus eu não creio. Existem algumas palavras, alguns textos bíblicos, nós não podemos fugir da Bíblia. Não podemos ser este ou aquele teólogo, temos que ser o que a Bíblia nos ensina a ser. Mas há alguns textos que dizem que Deus deseja a salvação de todos os homens. Né? Deus quer a salvação de todos os homens. Né? Também que Jesus criou uns para vasos de desonra. Eu ia citar isso aqui. Né? Deus criou um para e Jesus disse: eu vim, né, para os seus o rejeitaram, também para salvar muitos, não para salvar todos. Né? Alguns textos que nós precisamos compreender à luz da Escritura no seu contexto. Muito bem, companheiros, muito boa aula. Estou alegre, satisfeito com esse assunto. Acho que esse assunto é muito importante. É muito importante que o nosso ouvinte
ele desenvolva o seguinte, que de vez em quando existem algumas palavras que são repetidas e eventualmente elas não tenham a consistência que aparentemente elas têm. Discutir conceito é uma das coisas mais gostosas que tem. Evidentemente que o fórum aqui não é exatamente esse o fórum para discutir conceitos, ou pelo menos não hoje exatamente, né? Mas algumas pessoas ao longo dos tempos destruíram conceitos que eram sólidos, conceitos fundamentados na Bíblia, conceitos de muitas décadas e inclusive de séculos, conceitos limpos, corretos, sadios e que ao longo do tempo foram destruídos. Destruídos por quê? Porque alguém disse, olha, é assim. Aí o camarada pegou e disse, assim é isso. E aí quem chega depois olha assim, assim é isso eu não quero. Mas não vai à fonte para saber de fato o que é isso. Se isso é aquilo que alguém diz que é, ou se isso é uma coisa diferente que nós temos. No ponto que nós estamos aqui, já observamos que nessa primeira etapa Deus não se arrepende. Que Deus, ele é imutável. Deus, na sua imutabilidade, como um atributo, como uma característica, uma marca incomunicável. Ele não transfere isso. O homem muda, por isso diz Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. A gente cantou isso muitas e muitas vezes. Então essa é a primeira etapa aqui do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Vamos à pesquisa. Pesquisa 93. Nós estamos perguntando É mesmo, é? Isso tudo? Isso tudo. Será que vamos lembrar ou não vamos lembrar? Tem gente que já não lembra hoje. Tem gente que hoje já começa a esquecer, hein? Vamos saber o que vai acontecer depois, hein? Muito bem, Marcela, muito obrigado a participação dos nossos amados ouvintes. Hoje o carro de promoção vai estar na Praça do Araribóia, em Niterói. Fazendo o quê, hein? Fazendo o quê o carro vai estar lá? Fazendo o pediu, tocou de hoje, a partir do meio-dia. Então você que tá por aí, tá em Niterói, na Praça do Araribóia, Praça do Índio. Tem que estar ali, perto do Índio. Vai até o carro de promoção da 93 FM e a partir do meio-dia você vai falar ao vivo com a Rosane Félix. Peça a sua música e fature um presente. Então quem participar no ar ganha um presente ao vivo lá. Que isso, hein? Pediu, tocou, meio-dia na Praça do Araribóia em Niterói. Alô, Niterói! Povo de Deus maravilhoso que nos acompanha. Deus abençoe esse povo querido. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está na Zona Norte, na Zona Sul. Você que está na região da Baixada. Você que está na Zona Oeste. Alô, a turma de São Gonçalo, Niterói, acompanhando a gente. Pessoal de Itaboraí, turma boa, Itaboraí, Maricá. Alô, região dos Lagos, que Deus abençoe você, viu? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós estamos juntos aqui na Melhor. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Agora, gente, vamos lembrar ou não vamos lá no céu? Vou ler aqui só para relembrar, tá? Porque até eu tô esquecido. Já ouvi pregações e estudos que afirmam que na eternidade teremos um novo corpo e assim não lembraremos de nada que vivemos na terra. Isso quer dizer que não vou reconhecer, muito menos lembrar dos meus familiares? Será uma espécie de amnésia santa? Não vou poder me alegrar com pessoas que amo? Qual seria o objetivo de não lembrar de nada que vivemos na terra? Como serão os nossos dias no céu? Pergunta simples. Simples demais. Tem uma que é mais simples, o resto é mais tenso. E aí? A gente vai, que nós vamos ter um novo corpo, não resta dúvida, correto? Vamos pra frente? Correto. Passo 1 já foi? Passo 2, vamos lembrar das pessoas lá? É incrível essa história, né? Lembrar e não lembrar. A Bíblia diz que Deus se esquece dos nossos pecados, não se lembra mais. Só para começar aqui. É verdade. E não, Sou o Senhor que apaga as tuas transgressões e os teus pecados, não me lembro. Não me lembro mais. Agora, o que é que vamos nos lembrar do céu? Primeiramente, a pergunta é essa, né? O que vamos recordar no céu, né? Se nós formos olhar bem, a Bíblia diz que teremos um novo corpo. Isso começamos a pensar e já ser todo mundo concordando com isso, tá? Agora, esse novo corpo tem as características desse corpo aqui? Será que os nossos atributos hoje que temos
os nossos sentimentos hoje que temos serão transportados para a eternidade? Teremos os mesmos sentimentos? Essa é uma pergunta interessante. Muito importante, né? Eu creio que a alma como centro das emoções e o registro de tudo que o homem é como essência, ela é eterna, não é? Assim como o espírito é eterno. De maneira que e alguns vão falar que a alma e espírito juntos, aí é dicotomia, tricotomia, vamos deixar pra lá então isso, né? Mas será que nós estaremos numa eternidade sem consciência de que por que estamos ali, de que maneira fomos para lá, quem é a pessoa que rege tudo aquilo ali? Mas se perdemos essa consciência, né? Vamos lembrar de pessoas, né? Então Jesus dá uma parábola que o rico e o Lázaro, né? E o rico diz: Pai Abraão, mande que vá falar com meus irmãos para que eles não venham para cá. Ele está no Hades, alguns dizem que é além túmulo, estado intermediário, outro tema. Mas ele fala assim, mas ele tem a consciência plena de que ele foi para ali porque não ouviu o que deveria ter ouvido, e que se seus irmãos não ouvirem também, estarão condenados como ele está condenado. Eu entendo, mas o sofrimento da eternidade cessa, ok? Sim. Cessa. Se eu for lembrar-me da eternidade de pessoas, por exemplo, aqui que não estão comigo na eternidade, o sofrimento cessou ou eu continuo sofrendo por aquelas pessoas que não foram... Sim, então, aí a Bíblia vai dizer que lá não há tristeza, né? Então, que tipo... Aí entrou nesse campo. Que tipo de corpo é esse que me faz entender por que estou ali, mas não sofrer por aqueles que não estão? Né? Essa é uma pergunta que... Tem uma pergunta mais complexa ainda, né? Que tipo de ação é essa na segunda vinda, onde nós vamos participar do juízo daqueles que foram condenados e não vai ter lembrança? Tá entendendo a colocação? Sim. Você vai participar do juízo, então você vai estar ali presenciando Deus dando a sentença àqueles que não deram crédito a Jesus, dentre eles alguns parentes nossos, alguns amigos, vizinhos, e aí? Né? Perceba, não lembrar disso, né? A questão do corpo é muito interessante, né? Independentemente de você ser tricotomista ou dicotomista, embora a análise que eu vou fazer aqui vai ser uma análise mais dicotomista, tá? Por exemplo, você pega lá em Gênesis e você vai perceber que o homem ele tem um corpo. Deus vai lá e sopra o espírito, ele passa a ser alma vivente. Tá? Então percebam, para que haja vida é preciso que exista corpo e espírito, tá? Independentemente de ser tricotomia e falar em alma, eu tô falando um elemento material e um elemento espiritual. Tem que ter esses dois para ter vida. Pode estar partido único. O que é a morte? A morte é a separação do elemento espiritual do elemento material. É a separação entre corpo e espírito. Então a Bíblia diz que o corpo vai para o pó, porque do pó vieste, ao pó retornarás. O espírito volta para Deus que o deu, certo? Muito bem, o que vai acontecer na volta de Jesus, na ressurreição? Bom, teremos um novo corpo. Todos terão um novo corpo, né? Porque todos nos apresentaremos diante do tribunal. Então percebam, uns receberão eterna ou para o castigo eterno. Para ter o castigo eterno, precisam ter um corpo espiritual também para isso. Quem não aceitou Jesus como seu Salvador vai receber um corpo corruptível, um corpo que se corrompe. Por quê? É preciso que o espírito se una novamente ao corpo e a pessoa volte à vida para ser julgada. Ao mesmo tempo, aquele que está em Cristo Jesus, ele vai receber um corpo lá em 1 Coríntios 16, incorruptível, que não se destrói. Por quê? Porque ele vai viver agora eternamente. Paulo fala de corpo celestial, né? Corpo espiritual. Isso. Precisamos de um corpo, certo? Incorruptível porque ele se refere à casa que ele está vivendo, né? A carne, a natureza caída, se revestirá da incorruptibilidade, de uma natureza não caída. Para nós chegarmos à resposta aqui, a pergunta é esta: os sentimentos são corrompidos? Aí eu quero concluir aqui a questão seguinte: percebam, nós temos textos bíblicos que falam sobre essa lembrança. Por exemplo, a passagem do rico e do Lázaro, o pastor já citou aqui, há uma conversação nessa passagem, né? Nós também temos Paulo descrevendo esse estado pós-morte de habitar com o Senhor, que é mais preferível, segundo ele, do que a vida presente.
Nós temos também em Hebreus 12, 23, a expressão de que os crentes têm chegado aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Tá certo? Nós temos também Apocalipse 6, 9, os espíritos debaixo do altar clamam por vingança. Certo? Em Apocalipse 20, versículo 4, as almas dos mártires reinam com Cristo. Mas essa interpretação tem que ser literal ou alegórica? Eu não tô na questão de ser literal ou alegórica, mas há indícios de que há o quê? Um estado consciente. Não sei em que intensidade, mas há indícios então, de um estado consciente. Vamos respondendo, respondendo carinhosamente aqui os nossos ouvintes. Pois não, gostaria de colocar também, JR, Isaías fala muito acerca dos céus. Em Isaías 65, deve ser até a questão dessa dúvida, esse texto de Isaías 65, a partir do verso 16, que diz assim: de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que crio os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vos alegrareis e exultareis perpetuamente no que crio. Porque Deus cria uma terra nova para a nossa alegria. Então eu creio que o céu não será um lugar de tristeza, nem um lugar de angústias. Nós vamos ter lembranças, sim, porque se vai haver um julgamento, como é que eu vou ser julgada por uma coisa que eu não lembro? Seria injusto. Eu creio que nós teremos lembranças, sim, mas não de tristezas. Tudo bem. Este é um assunto ainda em aberto, afinal de contas nós temos hipóteses e quem sabe a resposta não nos respondeu sobre esse assunto. Com certeza. Tá certo? Agora, Jesus disse referindo-se ao centurião romano, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Evidentemente, há uma linha que poderia interpretar. Ele está se referindo aos patriarcas da fé, para dizer o seguinte: olha, e quando ele diz nunca vi em Israel fé como essa, para dizer, olha, a gente virá de longe, porque esses foram alcançados, ou serão alcançados pela palavra e vão se assentar com os patriarcas, no sentido de, não no sentido do nome do indivíduo, mas no sentido daqueles que são os pais da fé. De se unir a, né? Outros poderão dizer não. Essa aí é uma referência clara, era uma referência ao centurião romano, era uma referência a Oriente, Ocidente, ao reino dos céus, que é referência ao reino dos céus, à mesa no reino dos céus e a nomes do reino dos céus. De uma forma ou de outra, Abraão repete aí. É o mesmo Abraão lá de Lucas, lá da parábola do rico e do Lázaro, é o mesmo Abraão que está ali, que tem uma representatividade, que tem uma marca que está aí. De uma forma ou de outra, existem vertentes aqui para que a gente possa até deduzir, ninguém pode afirmar, que existe de fato uma grande possibilidade das pessoas se reconhecerem, de nós identificarmos, mas com sentimentos diferentes. Vejo um e não vejo o outro, não haverá a tristeza de não ver o outro. É isso, gente? Eu creio nisso. Não haverá choro, ranger de dentes, tristeza, saudade, entendeu? Peraí, estou vendo aqui, ó, peraí, estou vendo todo mundo aqui, mas peraí, cadê fulano? Não, fulano não veio e tal. Não vai ter esse tipo de sentimento, porque esse tipo de sentimento não cabe dentro do ambiente. Como é isso, gente? Essa colocação do e-mail é uma colocação bem pessoal de apego, né? A pessoa coloca, será que eu não vou lembrar das pessoas, dos meus amigos, sempre alguém. dos meus parentes? É sempre alguém. E a gente, em geral, diz que nós vamos encontrar. Isso. Se vamos nos encontrar com um sentimento como nós temos hoje, um sentimento diferente, haverá uma comunidade no céu. Uma coisa, qual é o sentimento que vai funcionar? Eu não sei. Maria, quando olha para Jesus na sua ressurreição, de início ela não o reconhece. Não reconhece. Depois ela reconhece. Porque ele diz Maria. Aí ela abre os olhos dela, né? Exatamente. Pois é, né? De início. Por quê? Porque Maria ainda está num corpo corruptível, numa mente corrompida e não consegue desvendar, olhar além do véu. Agora, só quando vem a palavra de revelação Maria, ela então percebe quem é. Acho que a resposta é bem por aí. A questão do corpo incorruptível. Quando nós estivermos na glória, transformados, até a nossa mente será transformada, nós vamos pensar como o nosso Deus pensa. Então, não é para ficar se preocupando com a dor. Muito bem, quero agradecer o carinho dos nossos companheiros aqui, essa reflexão sobre esse assunto importante para o nosso dia a dia.
também para fundamentar a nossa fé. Cada vez que eu participo assim, escuto os companheiros com tanto conteúdo, compartilhando, fundamentação bíblica, é tão importante a gente ter isso. Isso deve nos inspirar, deve nos encorajar a estudar cada vez mais a palavra do nosso Deus. A Bíblia não pode estar em segundo plano na nossa vida, em hipótese alguma. Quero te dar uma sugestão. Se você tem meia hora, e nessa meia hora, você tem uma meia hora para a edificação da sua vida espiritual. Tá dando só um exemplo. Você tem um livro para ler, você tem a Bíblia, deixa o livro de lado, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Muitas vezes as pessoas, elas escolhem estudar determinados livros e deixam a Bíblia de lado. E a Bíblia não foi escrita para ser colocada em segundo plano. A gente precisa entender que a gente primeiro precisa conhecer a Bíblia. Tem gente que lê o não sei quantos tons de cinza, lê o Harry Potter todo, lê não sei mais o que todo, de frente para trás, de trás para frente, vai ler Filemão, cansa. Vai ler Filemão, 25 versículos, abre a Bíblia e fecha o olho. É impressionante. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a disciplinar o nosso organismo. É disciplina mesmo, isso é disciplina. Você consegue ler livros enormes, a gente acompanha um monte de coisa, tem tempo para tudo, mas quando é para ler a Bíblia, ai meu Deus, só até abrir a boca agora. Pesquisa 93. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles acham que quando a gente chegar lá no céu nós iremos nos lembrar das coisas da terra. 79% dos nossos ouvintes acreditam que não. O céu é um lugar tão extraordinário que a gente tem tanta dificuldade para mensurá-lo, para dimensioná-lo, para descrevê-lo, que a gente tem que sempre buscar aquela fonte bíblica para imaginar aquele grande dia quando nós estaremos com o Pai para sempre no céu. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Da minha fé. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E aí, Marcela, temos prêmios no programa de hoje? Com certeza, Antônio José de Campo Grande leva pra casa o CD Batalha contra o Mal, da Michele Nascimento. O Marcelo Veiga, que é de Mesquita, leva o DVD Imagem e Semelhança do PG. E a Jussara Costa, ganhando aí pelo Facebook, leva o CD Vivendo o Impossível do Sarão da Terra Ferida. JR aqui, ó. A Patrícia Marques escreveu pra gente dizendo da Primavera 93, na sexta-feira. Ela disse assim: JR, eu tô super emocionada com a história da Thaís. Que história linda. Como a gente vê a mão de Deus agindo numa família e recuperando a mãe aí pro Senhor através de uma filha, que foi o caso aqui da Thaís, que foi desenganada pelos médicos, enfim, que os médicos aconselharam a Márcia que tirasse a Thaís ainda, né, na barriga, e Márcia não retirou o feto, e Thaís nasceu linda e acabou trazendo Márcia para Jesus. E ela diz assim: parabéns, eu tô muito feliz, essa história alegrou o meu dia.
E o Davi do Vale, ele escreveu pra gente durante o debate de sexta-feira, chegou depois, ele dizendo: olha, parabéns pelo programa, eu estou aqui em Cacoal ouvindo as crianças, o programa com as crianças fez sucesso. Muito sucesso, eu quero agradecer esse carinho maravilhoso dos nossos amados ouvintes e dizer a você pode ouvir tanto o programa com as crianças, assim como essa linda homenagem que foi feita na sexta-feira de mãe para filha, envolvendo as outras duas filhas que homenagearam também a irmã, no nosso site. Você pode acessar o debate93.com.br, debate, anota aí, porque é novo, então é bom você anotar, depois você salva lá, coloca nos seus favoritos. Debate93.com.br, debate93.com.br, você pode ouvir, você pode comentar e compartilhar todos os nossos debates. E você tem um detalhe a mais muito importante, você pode também pesquisar por debatedor. Você se identifica com um debatedor? Olha, eu gosto tanto dele, gosto tanto dela. Você pode buscar, tem uma busca feita ali, você pode buscar e você vai poder ouvir todos os debates com este ou esta debatedora ou debatedora. É mais um serviço que a 93 FM presta para conquistar o seu coração, ouvinte amado. E o bom desse debate de sexta-feira que tá marcado lá, aquela vinheta boa, aquela que você disse que você só ia tocar na sexta-feira. Do tio JR. Exatamente. É verdade. Só as crianças que podem. Não, eu também tinha visto. Só as crianças que podem. Essa tá boa. Gosta aqui da emissora? Gosta de trabalhar aqui? Muito. Ambiente bom? Gosto tanto de trabalhar com você. Então tá bom. Então fica ligado então. Fica ligado então. Certamente. Pra mim que eu gosto tanto pra você. Você ouviu? Foi bom, não foi? Foi muito bonito, não foi? Foi muito bonito. Foi muito bonito. Tio JR. Vocês estão também aproveitando, né? Aproveitando a viagem, né? Todo mundo aproveitando a viagem. Vou aproveitar e vou lembrar pra você que tá em Niterói agora, corre lá pra Praça do Araribóia, como disse o JR aqui, a Praça do Índio, vai lá que a nossa equipe estará lá. Agora, daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, você vai falar ao vivo aqui com a nossa poderosa Rosane Félix, vai pedir sua música e ainda vai faturar um presente da 93. Muito bem, e é isso aí, menino. Vou tocar a vinheta então aqui em sua homenagem. Homenagem aos nossos amados sobrinhos queridos. Obrigado, sobrinhos. Alô, minha irmã, já chegou o tio JR. Vem pra primavera, vem pra primavera, vem pra primavera. JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: acho que eu me transformei numa ciumenta insegura. Eu morro de medo de perder o amor do meu marido e por isso desconfio de tudo, mas tudo mesmo, sabe? Eu já procurei ajuda, mas não adiantou. Acho a todo momento que serei traída e sem motivo aparente. Há muitos anos, ainda no começo do namoro, achei que ele me traiu e desde então eu fico com o pé atrás. O que fazer quando amamos tanto alguém que essa pessoa se torna o centro da nossa vida? Como descobrir que ao invés de um amor sadio, estamos vivendo um amor doentio? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado aqui aos companheiros, pastor Hélio André. Obrigado, Hélio, um abraço, querido. Obrigado, JR, é um prazer imenso sempre estar aqui, essa mesa seleta maravilhosa, gente abençoadas, e que Deus abençoe você, sempre ligado na melhor, né? Que Deus abençoe sua vida. Missionária Kátia Regina, obrigado, Kátia. Obrigado por essa grande oportunidade, quero mandar um beijo para todo o povo de Deus e fazer um pedido especial, JR, nesse dia, que os nossos irmãos coloquem em oração a vida da nossa diaconisa Elaine Barbosa, está passando por um processo de enfermidade, mas nós cremos na vitória, em nome de Jesus. Peço ao povo de Deus que esteja orando por ela. Amém. Apóstolo Ivan Andrade, obrigado, Ivan, aquele abraço, querido. Obrigado, JR, obrigado a todos, foi um prazer, uma alegria imensa. Um abraço para Raquel, minha vizinha que está ouvindo o debate, e a nossa igreja lá de Santa Cruz, um beijão no coração para todos. Maravilha. Reverendo Júnior César, obrigado, Júnior. Obrigado, JR, um abraço a todos os irmãos da segunda igreja presbiteriana de Zona do Gurgel. E dizer também, JR, que essa diversidade nossa aqui é uma bênção. Foi um prazer muito grande estar com os irmãos, poder debater só aqui, só o povo de Deus mesmo, para poder se amar e debater com tamanha diversidade. Deus abençoe. Essa é a Semana do Professor. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração.
obrigado aos professores maravilhosos. Semana é de homenagem aos professores. Obrigado aqui a nossa equipe aqui, sempre me ensinando muito. Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, a Letícia Roseno, o Fabiano Fernandes, o Jair Cardoso e a nossa Kátia Regina, popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos nessa hora? Vamos pedir a bênção e a graça de Deus. A nossa menina da mesa de hoje vai orar conosco. Vamos apresentar o tema, o nosso assunto, assim como vamos apresentar também, como sempre, os enfermos e enlutados em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome nesse momento. Queremos Te agradecer por essa rica oportunidade, Senhor, que Tu nos dá de nos ensinar. Continue ensinando-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Fala aos nossos corações, Senhor, incita o Teu povo a observar a Tua palavra e os Teus estatutos. Senhor, nós queremos orar também pelos enlutados, Senhor, pelos doentes, pelos enfermos, por todos aqueles que nos ouvem, Senhor. Senhor, toma a nossa vida em Tuas mãos e nos ensina, Senhor, a sermos homens e mulheres segundo o Teu coração. Essa é a oração que nós fazemos nesse momento com toda a gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.